Opa, Roraima, desculpa. Mas sou deputado federal no Maranhão. Perfeito. Com a palavra, o deputado Alain Garcês. Muito bem, presidente Sanderson. Eu acompanhei atentamente a palavra de todos os colegas deputados aqui. E digo que nada me surpreende em relação à postura do ministro. Eu até diria que essa postura, nessa ausência dele, é uma falta de respeito com essa casa. Muitos já falaram, inclusive enquadraram o ministro na questão dessa ausência dele. Mas eu, como deputado federal do Maranhão, eu acho que de todos aqui eu tenho uma bagagem para falar em relação à gestão da segurança pública no governo Flávio Dino. Eu vou só citar aqui um caso de desastre na gestão pública dele. Quando o Flávio Dino assumiu o governo do estado do Maranhão, ele tinha um índice de pobreza. E ele argumentava que a pobreza que ele assumiu era desastrosa em relação ao governo anterior. Mas ele saiu do governo 7 anos depois, deixando o Maranhão na pobreza de 400 mil famílias na linha da miséria. Falando-se de segurança pública, eu teria uma pergunta, mas ele não veio, né? É um descaso. A pergunta que eu tenho aqui, antes eu gostaria de contextualizar. O Maranhão, ele tem cerca de 15 clubes de tiro e 5 mil CACs. E está acontecendo um projeto, um decreto, para que proíba a existência do clube de tiros num raio de 1 quilômetro onde tem uma escola. Na capital de São Luís, todos os clubes de tiro serão fechados. E a gente tem os CACs que vivem também, os clubes de tiros e os CACs que vivem também do seu sustento. Empresas de segurança públicas que fazem treinamentos não vão poder fazer, porque vai ser fechado. Então, isso é desastroso. E aí, o ministro, ele fez uma fala muito importante, que eu gostaria de ressaltar aqui. Nós temos cerca de 1,5 milhão de CACs, e o ministro disse que esses CACs, general Pazuello, teria contribuído para o aumento da criminalidade e aquisição de armamento pelo crime organizado. Então, eu iria perguntar para o ministro qual a prova que ele tem, que ele mostrasse as armas, que ele mostrasse os números, 50 mil, 100 mil, 200 mil armas apreendidas com o crime organizado. Mas não veio, e a gente fica aqui nessa discussão, onde a gente percebe um descaso por parte do ministro da Justiça. Então, lá no Maranhão, é estranho a gente falar, mas a criminalidade no Maranhão, na época do então governador, quando ele era, aumentou estupidamente. Ele abriu um concurso público para a entrada de novos alunos para a Polícia Militar e não absorveu todo mundo. E isso daí eu deixo até aqui a minha solidariedade aos estudantes, aos concursados que participaram e não entraram. E nós temos um déficit, o Maranhão, ele tem um déficit de policial militar, o maior do Brasil. O maior do Brasil. E a gente vê o descaso. Então, tudo que foi relatado aqui, presidente Sanderson, não é de admirar. A postura do, então, ministro da Justiça, que a gente vê na gestão dele, sendo o ministério de pior avaliação que nós temos, o Ministério da Justiça, a gente vê que continua a mesma postura de quando foi governador, que era uma postura de militante político.
Muitas das vezes, o governador, na época, Flávio Dino, deixava de governar para o povo para se tornar militante em defesa do PT. E a gente está vendo hoje, aqui nessa casa, isso se acontecer. As perseguições que estão sendo colocadas, as mentiras sendo faladas. Então, fica aqui o meu repúdio pela ausência do ministro da Justiça, onde a gente esperava aqui que ele se pronunciasse em torno do dia 8 de janeiro também. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alain Garcês, pela sua participação. E seja muito bem-vindo aqui à Comissão de Segurança Pública. Antes de passar a palavra para o deputado General Pazuello, aqui recebemos e chamamos bem-vindo o deputado Márcio Correia.